Vamos falar sobre esse jogo importantíssimo da noite desta terça-feira, 8 da noite, a despedida da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, do Corinthians na temporada. O último jogo diante da torcida, depois o Corinthians fecha o Campeonato Brasileiro, fecha a temporada em Porto Alegre, lá contra o meu Grêmio, né? O Grêmio já escapou do rebaixamento, tem uma chance remota de Libertadores, mas não creio que o Grêmio vá conseguir. O mais provável é uma vaga na Sul-Americana e o Corinthians até pode já garantir a sua vaga na Libertadores nessa penúltima rodada, dependendo de outros resultados. Mas o fato é que Grêmio e Corinthians se enfrentam na última rodada e, como eu previa e queria, um amistosinho, né? Pode ser que um ou outro tenha um objetivo ali, mas felizmente deu tudo certo. Ninguém rebaixou ninguém, ninguém soltou a mão de ninguém. E a última rodada vai ser só observando, já projetando, já fazendo algumas observações. E é curioso, né? Porque esse vídeo também tem a ver com Grêmio e Corinthians. Eu já vou falar sobre isso. Falando especificamente desse jogo contra o Bahia, é importante porque Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians têm a mesmíssima pontuação. 50 pontos os dois atingiram. O Bahia tem uma vitória a mais e por isso é o sétimo colocado e com isso o Corinthians é o oitavo. Se terminar assim o campeonato, o Corinthians vai para a pré-Libertadores, vai para a Libertadores, garante vaga na Copa do Brasil e tá tudo lindo, tudo certo. Mas restam 2 rodadas. O Corinthians pode terminar em sétimo ou em oitavo. Aí tem uma diferença de premiação ao final do campeonato. Questão financeira. É a única diferença, porque os dois vão disputar a pré-Libertadores. A questão é que os dois, tanto Bahia quanto Corinthians, são ameaçados pelo Cruzeiro e apenas pelo Cruzeiro, porque o Vitória ele tem 5 pontos. Que campanha do Vitória, né? É 10º colocado, tem 5 pontos menos que o Corinthians hoje. Daria para tirar nessas 2 últimas rodadas, mas vai depender de tropeços assim hercúleos, né? Tanto do Bahia quanto do Corinthians, e o Vitória teria que vencer os seus 2 jogos. Então, o Vitória tem o Flamengo fora na última rodada, né? O Flamengo fora. E na 37ª, o Vitória tem o Grêmio em casa, né? Então, assim, o Vitória ainda tem chances matemáticas, mas especificamente sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tem o Palmeiras já na próxima rodada e na última ele finaliza com o Juventude fora. É uma tabela complicadinha. E o Cruzeiro não está ganhando de ninguém, né? A verdade é essa, o Cruzeiro do Fernando Diniz. Então, o que pode acontecer? Se o Corinthians vencer o Bahia, ambos com 50 pontos, o Corinthians vai a 53. Iguala, inclusive, em número de vitórias, vai a 14 vitórias. Mas ele passa o Bahia, né? 53 a 50. E aí, se, vamos supor, o Grêmio vence o Corinthians na última rodada, né? O Corinthians perde o seu jogo e o Bahia vence o seu jogo também. Ambos chegariam com 53, só que aí o Bahia passaria no número de vitórias, né? E aí, mesmo assim, acho que se garantiria em oitavo. Então tá tudo certo. Vamos para o Cruzeiro. O Cruzeiro, se ele perde para o Palmeiras nessa... O jogo é quarta? É terça ou é quarta? Deixa eu só confirmar aqui, que eu já me perdi de tanto jogo aqui e tal. É quarta-feira. Então, o Corinthians joga contra o Bahia. O Corinthians vencendo, ele vai a 53. Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, ele já matematicamente garante a vaga. Por quê? Porque aí o máximo que o Cruzeiro pode alcançar na última rodada são 52 pontos, e o Corinthians já terá chegado aos 53. Então, assim, o primeiro passo para o Corinthians já garantir essa vaga é vencendo o Bahia nessa terça-feira. Até porque eles estão ali concorrendo, mas repito, 7º ou 8º, tanto faz. A questão é o Cruzeiro. Então, o Corinthians vencendo o seu jogo depende apenas de si, né? Se ele vencer os 2 próximos jogos, independentemente do que o Cruzeiro fizer, o Corinthians garante essa vaga. Então, por isso que é tido, né, como uma final, como um jogo importante, para o Corinthians, cara, conseguir uma reversão completa da lógica quando a gente falava há cerca de um mês e meio atrás, quando o Corinthians estava dentro da zona do rebaixamento. E hoje nós estamos falando de um Corinthians que pode chegar na Libertadores da América. Olha que loucura, gente. Olha que loucura o que aconteceu. Bom, são 7 vitórias seguidas, né? Podendo chegar na 8ª, que seria um recorde absoluto nesse campeonato e em muito tempo. Então, até por isso,
o jogo tem uma mobilização diferente. Não tem como descolar esse jogo da terça-feira do que aconteceu na segunda-feira no Parque São Jorge. A mobilização intensa da torcida, das principais organizadas, para impedir, pelo menos numa forma de protesto, numa forma de manifestação, um golpe político que estava sendo feito para retirar o presidente Augusto Melo. Já falei aqui a respeito de muitas nuances de todo esse processo, da liminar do Augusto, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, da votação do impeachment que foi adiada, mas a mobilização do torcedor, dando um respaldo a essa diretoria, indica que nessa terça-feira, provavelmente, isso continuará. Porque ficou muito claro, pelo menos diante de tudo que foi dito até agora, de que os conselheiros eles não estavam, pelo menos, não estou dizendo a maioria, né, mas especialmente o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, não estava preocupado com o clube, em zelar pelo clube, como é a função do Conselho Deliberativo. Ele estava querendo o caos, o tumulto, e ele conseguiu, porque a torcida se mobilizou para justamente protestar contra uma palhaçada que estava sendo feita. Claro, né, que o inquérito vai continuar, as investigações continuarão, mas até elas serem concluídas, até tudo ser concluído, não fazia sentido nesse momento. O torcedor deu um voto de confiança muito grande para o Augusto Melo e continuará fazendo isso nessa terça-feira, especialmente em busca de uma vitória, para que o Corinthians termine o ano numa calmaria, o que não acontecia há muito tempo. E com uma projeção para 2025 muito melhor da que se imaginava e da que se tinha nos últimos anos. Então, o jogo ele tem a ver com isso também. É uma tranquilidade no aspecto político, é uma projeção para 2025 positiva. Vocês vão lembrar a última vez que Corinthians e Bahia se enfrentaram na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Foi um 5-1 nas vésperas de uma eleição que derrubou a Renovação e Transparência. Então esse jogo é muito simbólico. É simbólico que Corinthians e Bahia se enfrentem justamente no dia seguinte a uma votação de impeachment que foi adiada por conta de uma liminar e por conta de um processo absolutamente golpista e político para derrubar o presidente que ascendeu ao cargo, derrubando essa sequência de gestões aí do antigo grupo político que comandava o clube durante muito tempo. Vejam só, naquele momento me pareceu muito claro que o Corinthians, não estou dizendo que os caras entregaram aqui o jogo, mas foi muito clara a apatia dos jogadores sendo dominados por um Bahia que, cara, flertou com rebaixamento. E o Corinthians foi dominado dentro de casa pelo Bahia, às vésperas do pleito. E o pleito derrubou, naquele momento, do Írio Monteiro Alves, né? No caso, o candidato da situação, André Negão. E o Augusto Melo acabou sendo eleito. Um ano depois, Corinthians e Bahia se enfrentam no dia posterior a uma quase votação para o impeachment do presidente. Que loucura. Bora falar agora sobre Soteldo. Será que o atacante venezuelano, que pertence ao Santos e está emprestado ao Grêmio, pode virar reforço do Corinthians? Essa informação foi divulgada nas últimas horas por Wagner Frederico. Trabalhei com ele nos tempos de Diário de São Paulo. Ele é setorista do Santos há muito tempo. E conta que se o Grêmio não conseguir adquirir o venezuelano, o acordo com o Santos prevê o pagamento de 5 milhões de dólares. O Corinthians pretende entrar na disputa. O que eu posso contar para vocês? Antes de gravar o vídeo, procurei o presidente Marcelo Teixeira dos Santos, que disse que com ele não houve nenhum contato, mas o Corinthians pode estar negociando a possibilidade de contratação do Soteldo com o Paulo Brax e com o Alexandre Galo, que são os homens do departamento de futebol. Não é a primeira vez que o nome do Soteldo está na pauta do Corinthians. No início dessa temporada, quando o Rubão ainda era o diretor de futebol, o Corinthians chegou a fazer proposta oficial para a contratação do Soteldo. Na oportunidade, o Santos preferiu negociar o meio atacante com o Grêmio do que com o rival. E olha que o Corinthians tinha capacidade financeira de pagar até mais para o Soteldo. No final das contas, foi essa a solução. Resta saber se o Grêmio vai exercer o direito de compra. O Soteldo tem entregado muito dentro de campo, mas tem colecionado uma série de polêmicas extracampo. Não é um jogador profissional, chega atrasado com enorme frequência, se mete em muitas confusões no extracampo. Só para completar em relação ao Corinthians, contar que a reunião que decidiria pelo impeachment ou não do presidente Augusto Melo não aconteceu nessa segunda-feira. O grupo do Augusto conseguiu uma liminar com uma desembargadora e a reunião foi suspensa. Nessa terça-feira, os opositores vão tentar cassar essa liminar
para que ainda nesse ano seja realizada essa reunião dentro do Conselho Deliberativo, que vai votar pelo impeachment ou não do presidente. Se o presidente tiver a maioria dos votos, ele acaba continuando. Se houver maioria daqueles que querem o impeachment do presidente, o Augusto é afastado até que seja feita uma votação entre os sócios. E essa votação deve ocorrer apenas no ano que vem. De qualquer forma, o Corinthians entra em campo hoje contra o Bahia, tendo Augusto Melo como seu presidente, e até que essa liminar seja cassada, a gente não deve ter grandes novidades no assunto. Prometo ficar de olho para contar para vocês, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau! Até